Vamos lá. Ontem a gente falou aí sobre como que funciona, né, a radiologia convencional para a gente poder fazer uma comparação. A prova de vocês já está montadinha, tá? E ela tem, inclusive, uma questãozinha aí, e é sobre o trabalho de vocês. Então prestem bastante atenção aí, vocês duas meninas, que o trabalho de vocês é realmente escrever com as palavras de vocês essa diferenciação da radiologia convencional, né, do método convencional, para o método digital, onde ele se divide em duas categorias, né? No método convencional, a gente vai utilizar, desde o método convencional até o método digital, a gente vai utilizar a radiação X igualzinha, tá? A radiação é a mesma. Só que no método convencional, a gente passa por todo aquele processo onde é necessário utilizar um filme radiográfico, né? A gente precisa revelar o filme radiográfico, transformar a imagem latente em imagem visível. A gente precisa de todo um aparato ainda, né? Da câmara escura, né? Seja ela molhada ou seca, que a gente estudou na disciplina anterior, que ela pode ser desses dois métodos, né? Com auxílio de uma processadora ou com os tanques contendo os químicos, tá? Mas o método convencional é aquele mais antigo, né? Onde as coisas eram um pouquinho mais demoradas, né? Demorava um pouquinho mais para a gente ter a radiografia. Trazia aí também alguns malefícios, porque a gente tem que entrar em contato com os químicos, a gente utiliza os filmes radiográficos que faz mal também para a natureza, né? Os pacientes tinham que aguardar um pouquinho mais, por quê? Fazia a radiografia, eu ia revelar para ver se a radiografia estava boa, com uma boa qualidade, para poder liberar o meu paciente. Não podia liberar o paciente até eu ver se a minha imagem estava boa, porque se ela não tivesse ficado boa, né, eu tinha que repetir o exame. Então, isso aí tudo tem relação com o método convencional da radiologia, tá? Aí a gente viu a questão de vantagem e desvantagem. Sempre a gente vai ver aí a questão de vantagem e desvantagem de acordo com o método. Tem aí no slide para vocês que talvez a única vantagem desse método aí seja a questão financeira. Por quê? Os equipamentos utilizados na radiologia convencional, eles são mais baratos, né? Mais a questão da carcaça mesmo, para poder o paciente estar lá em cima. Não é nada muito moderno. Então, eles são mais baratos. E isso seria o lado vantajoso de utilizar esse método, né? Eles são mais baratos do que os equipamentos utilizados no método digital, tá? A questão de desvantagem aí, né, é a questão de ter que utilizar os filmes radiográficos. Eu preciso de um local para armazenar os filmes radiográficos. A gente viu todo o cuidado que tem que ter para poder fazer a armazenagem dessas caixas com os filmes radiográficos. Então é uma dor de cabeça a mais, né? Ter que guardar os filmes radiográficos depois que eles são revelados, ou a preocupação com o descarte deles. Tem alguém com o áudio ligado, gente. Desliga, por gentileza. Ah, outra coisa, eu queria falar pra vocês quando tivesse mais gente, mas enquanto eu tô lembrando, depois vocês me lembrem pra eu falar quando tiver mais gente. Nunca se esqueçam de estar com o áudio desligado e a câmera desligada também, tá bom? Aconteceu um imprevisto ontem com uma turma onde a câmera estava ligada num momento inadequado e não foi muito legal, tá? Então sempre tomem cuidado, vejam se a câmera tá desligada, se o áudio tá desligado, pra gente, né, não tá gravando aí conversa paralela que acontece na casa de vocês, nenhuma imagem indevida, tá bom? Jesus! Quando eu terminar aqui a gente conversa melhor, tá? Vamos lá continuar. Então, a questão da radiologia convencional é que, além dessa questão dos filmes radiográficos, para a gente ter um cuidado a mais para poder armazenar, né?
A questão de quando o paciente já faz o exame e ele leva para casa, o que o paciente vai fazer com uma radiografia dele antiga, né? Ele não vai saber nem fazer o descarte correto. Então fica meio que, né, pode ser fazer o descarte errado, prejudicar os lençóis freáticos, a natureza e tudo mais, tá? Então aí fica um método aí nada sustentável, tá? Além da questão de tempo, não otimiza o nosso tempo, expõe o paciente muito mais, né? Porque às vezes a gente não pode melhorar a imagem, então tem que repetir o exame, e aí é prejudicial à saúde também, tá? E aí a gente começou a ver sobre como que funciona, então, a radiologia digital, né? A radiologia digital, ela também, como eu já falei para vocês, vai utilizar a radiação X igualzinho na radiologia convencional, né? O que vai modificar é apenas alguns aspectos aí dos aparelhos, tá? Então, a radiação, ela é a mesma, tá? O que vai diferenciar é que na digital a gente tem aí dois métodos, né? Duas categorias, vamos dizer assim, que a gente viu ontem, que é a DR e a CR, tá? A gente vai entender melhor isso hoje. Esses dois métodos, a gente vai ter a possibilidade de ver a imagem na tela do nosso computador, né? E isso vai trazer aí uma forma de facilitar o nosso trabalho, caso a imagem não fique com uma boa qualidade, para a gente tentar dar uma ajustada sem ter que posicionar o paciente novamente, expor ele à radiação novamente, tá? Então, os exames na radiologia digital, eles são enviados para o computador, e aí a gente tem a facilidade de tentar dar uma editada, a gente tem a facilidade de armazenar, né? Como eu faço a comparação aí da radiologia digital, a gente está trabalhando com aquelas fitas, né, ou CD, onde a gente precisa de quando a gente utilizava somente CD, a gente precisava daqueles álbumzinhos que a gente guarda CD, e era bastante espaço que a gente precisava dispor para poder guardar os CDs. E na radiologia digital é como se fosse um pendrive que a gente utiliza hoje em dia, né? Ou um celular onde a gente tem as músicas e utiliza o Bluetooth no som do carro, por exemplo. A gente tem muitas músicas, às vezes a gente, na verdade, tem muito mais músicas do que cabe num CD, por exemplo, e com um espaço, né, ocupando menos espaço. Então é uma comparação boa que a gente faz. Na radiologia digital, a gente tem essa facilidade de armazenar, né, de maneira mais segura, mais apropriada, né, mais ecológica, vamos dizer assim, e não vai impedir que a gente faça a impressão desses exames caso seja necessário, né? Então traz essa facilidade, além da questão de rapidez na entrega de exames, de entrega de laudos, né? Porque a imagem fica pronta, você já consegue laudar, o médico responsável já consegue laudar e já tem o diagnóstico na mão ali do paciente, não tem toda aquela demora, né? Às vezes o médico não tá no hospital, mas com o método digital, a gente tem a facilidade de estar encaminhando a imagem para o médico que está em outro ponto da cidade, ou até mesmo em outra cidade, e aí tudo fica mais fácil, tá? Aí a gente viu sobre a questão de imagem digital, como que essa imagem vai ser formada lá na tela do computador, né? Tem questão sobre isso na prova também, tá? A questão do pixel, né, que é a menor parte de uma imagem, tá? O pixel é um pontinho, então todas as imagens que a gente vê no computador, elas são formadas aí pelo pixel, né, que é o pontinho. Quando a gente tira uma foto e passa para o computador, ou a gente vê lá no Google, e você vai aproximando a imagem, quanto mais você aproxima e dá o zoom, você vai percebendo esse pixel aí, tá? Conforme vocês estão vendo aí na imagem. Então, significa que quanto mais pixels você tiver, melhor vai ser a sua imagem. Por quê? Porque os pontos vão ser bem pequenininhos, a distância entre eles vai ser pequena também, né? Então a imagem acaba tendo mais nitidez, como nesse exemplo aí, a primeira imagem,
a gente tem mais número de pixel e a imagem fica com mais qualidade. A última imagem, por exemplo, a gente tem 5 por 5, né, de pixels. A gente tem uma fileira com 5 e uma coluna com 5 pixels, então a imagem fica bem distorcida. Então, a lógica aí é: quanto mais pixels, quanto maior a quantidade de pixels, né, melhor vai ser a qualidade da sua imagem. Gravem isso, que essa frase aí vai estar lá na prova, tá? E aí a gente tem também a questão da matriz, né? A matriz nada mais é do que uma, vamos dizer assim, uma grade aonde vai estar organizados esses pixels, tá? Então a matriz é um conjunto aí de linhas e colunas, tá? Aonde os pixels vão estar organizados lá, os pontinhos vão estar organizados. Então, se a quantidade de pixels, quanto mais pixels eu tenho, melhor vai ser a qualidade da minha imagem. Se eu tiver uma matriz pequenininha, a minha imagem vai ser boa? Não. Não. Então, se a minha matriz for grande, significa que eu vou ter uma grade bem grande. Então, eu vou ter mais espaço para ter mais pontinhos, para ter mais pixels, né? Então, quanto maior for a minha grade, né? Quanto maior for a minha matriz, melhor vai ser a qualidade da minha imagem também, tá bom? Então, a matriz aí é um conjunto de linhas e colunas, né, que vão identificar o ponto na imagem. Eles também têm a diferenciação de cor, né, essa variação de cor aí, que vai dar aí, diferenciar as cores na imagem. Quando a gente vai saindo de pertinho do zoom, e a gente vai sabendo diferenciar. No caso do exemplo aqui, ó, de pertinho nessa última imagem, a gente não consegue identificar nada. Mas quando a gente vai saindo do zoom, indo para longe, a gente vai conseguindo identificar, né, as cores. Cada pixel vai ter uma corzinha diferente, tá? Aí a gente tem os pixels, né, as matrizes, perdão, bidimensional e a matriz tridimensional. A bidimensional é aquela onde eu tenho apenas a altura versus a largura, né? Eu tenho apenas duas medidas aí, por isso bi. A tridimensional é aquela que, além de eu ter a altura, a largura, eu tenho profundidade. Então, uma tomografia, por exemplo, ela é baseada aí na questão da matriz tridimensional. Por quê? Porque eu tenho uma imagem 3D, né? Então, eu tenho profundidade na minha imagem. Já uma radiografia normal, né, convencional, eu tenho aí uma matriz bidimensional, eu não tenho profundidade, eu tenho apenas aí esses dois elementos, a largura e a altura, tá bom? Aqui eu deixei o exemplo para vocês da matriz com um pixel, mais uma aqui de uma representação de uma imagem. E hoje a gente vai terminar diferenciando aí o que é radiologia digital CR da radiologia digital DR. Então, professor, o que vai significar essas siglas aí, CR e DR? Na verdade, são siglas aí que estão em inglês, tá? Só que como que eu vou passar para vocês pegarem no ar aí para uma dica para vocês entenderem melhor? A radiologia digital CR, a gente também pode chamar de computadorizada, né? Então, a computadorizada, se você vê lá CR, você já liga. Começa com C, computadorizada é com C, então é o método que está aí meio que intermediário, tá? A computadorizada é os métodos aí que a gente também pode chamar de digital indireto. Por que indireto? Porque a gente vai ver a imagem lá na tela do computador. Só que não vai ser aquele método rápido, assim, que jogou a radiação e a imagem já aparece lá na tela. Não, é indireto. Por quê? Eu vou precisar ainda de uma placa de fósforo digital que seja sensível à radiação. Eu vou precisar que essa imagem seja lida lá na processadora e só aí a imagem vai aparecer no computador, tá? Então, a radiologia digital CR
Ela pode também ser chamada de método indireto ou de radiologia digital computadorizada, tá? Então, esse método aí, ó, de radiologia digital computadorizada, a gente pode entender como se fosse um método aí no meio do caminho para chegar à evolução, tá? É o método que a gente tem, eu falei ontem para vocês lá na UPA da Sobral, em algumas outras UPAs trabalham assim também, né? No pronto-socorro, é o método CR, se eu não me engano. Lá na CEDIMP, por exemplo, já não é a computadorizada, é a digital. A gente fez a visita lá. Então, nesse método computadorizado, a gente precisa ainda... Lembra que a gente viu na disciplina anterior que a gente tem um chassi? Que é como se fosse uma maletinha onde o filme radiográfico vai dentro? Então, no método convencional, essa maletinha, a gente precisa ir para a câmara escura, colocar o filme radiográfico dentro do chassi, né? Onde a gente tem os ecrãs para melhorar a qualidade da imagem, faz a radiografia do paciente, volta para a câmara escura, revela o filme radiográfico e só aí é que a gente vai ter a imagem. No método computadorizado, a gente ainda vai precisar de uma caixinha daquela, que a gente vai chamar de cassete. Só que esse cassete, ele não vai ter mais um filme radiográfico lá dentro, que a gente precise estar indo para a câmara escura colocar esse filme radiográfico lá dentro. Como que vai funcionar? Lá dentro do cassete vai ter uma placa, né, digital, que também é sensível à radiação, aonde ela vai gerar como se fosse um código da imagem, né? Uma imagem lá. Só que, em vez de você levar para dentro de uma câmera escura, você vai acoplar esse chassi, esse cassete na processadora. E aí vai ser feita uma leitura dessa imagem e ela vai aparecer na tela do computador. Tá? Então, por isso que é considerado aí um método digital indireto, tá? Ele é igual ao convencional. É utilizado até o mesmo aparelho. O aparelho ele não vai modificar. A diferença é que a gente não vai passar pelo processo de revelação da imagem, tá? Qual que é a diferença? Na radiologia convencional, eu utilizo uma película radiográfica e eu utilizo os químicos para poder obter a imagem radiográfica. Já na radiologia digital, no método CR, né, ou computadorizado ou indireto, a gente utiliza o cassete com uma placa de fósforo fotoestimulável, que aí vai ser feita uma leitura e a imagem vai aparecer na tela do computador, tá? Então é como se a gente estivesse no meio do caminho para a evolução. Entenderam? Utiliza o cassete com uma placa de quê? É uma placa fotoestimulável. É como se fosse o sensor, né, que tem no aparelho digital, só que não é o próprio aparelho, é na plaquinha lá dentro. É como se fosse gerado um código, né? Você leva debaixo do braço lá o cassete igualzinho na convencional, só que não tem filme radiográfico dentro. É como se fosse uma placa digital que vai ter que ser lida pelo computador para a imagem aparecer lá na tela, entendeu? É um pouquinho complicado. Por exemplo, na radiologia convencional, a gente precisa colocar... Vocês estão vendo a setinha? Sim. Na radiologia convencional, a gente vai abrir o cassete lá dentro da câmara escura, porque o filme não pode ser velado, vai colocar o filme aqui dentro, fechar, levar, fazer o exame, voltar para a câmara escura de novo e revelar utilizando os químicos. Na radiologia digital, a gente vai usar o cassete também, só que esse cassete, a gente não vai ter que colocar filme aqui dentro. Dentro dele, ele vai já ter uma placa com esse nome, que é composta por isso aqui, que está escrito, ó, fósforo fotoestimulável, que é como se fosse um sensor que vai gravar a imagem. Gravou a imagem aqui. Só que para eu revelar essa imagem, eu não vou precisar do químico. Eu vou pegar esse cassete, vou inserir
lá no meu computador, na processadora que tem do lado do computador. E essa imagem, a gente vai esperar uns segundinhos e essa imagem vai ser processada, vai ser lida, vai ser tipo retirada daqui dessa placa e jogada na tela do computador. É como se fosse uma revelação sem o uso de químicos, entendeu? Sim. Então, por último, a gente tem aí o método DR, né? Digital DR. Aqui é a imagem, tá aqui, ó. Esses aqui são os cassetes que a gente chama de tamanhos diferentes, tá vendo? É gerado como se fosse um código da imagem e é encaixado aqui para poder ser feita a leitura e a imagem aparecer assim, ó, na tela do computador, tá? E a radiologia digital DR, Digital Radiology, né? A sigla em inglês que vai dar nome a isso aí, a gente também pode estar chamando aí dos equipamentos digitais diretos. Por que diretos? Porque a gente vai ter o sensor direto lá no equipamento, tá? Então, o que vai mudar aí em si é o equipamento, tá? Não vai ser o mesmo equipamento que a gente utiliza lá no método convencional. Por quê? A gente não vai mais usar cassete, filme radiográfico, chassi, fazer leitura de código como nesse anterior que eu falei para vocês, nada disso. Esse daqui é o mais moderno que tem. Os equipamentos são todos digitais. Quando a radiação atravessa o corpo do paciente, que pega no sensor, vai direto a imagem aparecer lá na tela do computador, tá? É a única coisa aí. Não precisa de leitor, de placa, de nada. É um sensor. O equipamento é todo moderno. Então, a radiação continua sendo a mesma que é utilizada lá no método convencional, mas o equipamento é outro. Por isso que os equipamentos da radiologia digital, esse método aí, ele é mais caro, né? Os equipamentos são outros, eles são modernos. A imagem aparece automaticamente na tela do computador. Eu não tenho que fazer processo de revelação com químico, com nada disso, tá? Então a radiação vai passar aí entrar em contato com o corpo do paciente, vai interagir com o sensor e já vai ser jogado direto lá na tela do computador, tá? Entendeu aí essa pequena diferença? Sim, não? Eu também devagar, como eu já disse, mas não entendendo. Acho que tentando anotar. Devagarzinho vai entendendo. Ó. Aqui a gente tem mais uma pequena ilustração. No método CR, né, que é o método aí anterior que eu mostrei para vocês, que seria o computadorizado, ou indireto, e o DR, que é o direto, digital, totalmente digital. Como que vai funcionar? O computadorizado, eu ainda vou precisar dessa placa aqui, fotoestimulável, aonde a imagem vai ser gravada, mas eu ainda não vou ver ela. Foi gravada aqui uma imagem que eu ainda não consigo ver. Como é que é o nome dessa imagem que ela não é visível? Alguém lembra? Uma latente? Isso, é a imagem latente, a imagem não visível. Então, no método convencional, computadorizado, perdão, de radiologia digital computadorizado, eu ainda vou precisar da plaquinha, né, sensível, aonde vai ser gerada uma imagem latente. E para que ela seja vista lá na tela do computador, ela vai ter que ser feita uma leitura dessa imagem, né, lá pelo computador. Aí sim vai chegar até a tela do computador a imagem. Já no método digital DR, ou método direto de radiologia digital, eu não preciso mais dessa plaquinha. Eu não tenho que levar nenhum tipo de acessório para a sala de exames. Eu só posiciono meu paciente na frente do equipamento, disparo a radiação e a imagem já aparece na tela do meu computador. Por quê? O aparelho já está com o sensor. O aparelho já contém o sensor. Nesse aparelho utilizado no método
computadorizado e no método convencional, que é o mais antigão, o meu aparelho ele não tem sensor nenhum. O sensor, que é onde a imagem vai ficar gravada, eu levo na mão, que é o chassi, né? Com o filme radiográfico dentro. E no caso do método computadorizado, é essa placa contendo o fósforo fotoestimulável. E no método digital eu não tenho que levar nada. Eu só posiciono meu paciente, dispara a radiação e aí o sensor vai capturar a imagem e já jogar na tela do computador. Compreendeu? Sim. Beleza. E aí a gente tem, por último, para encerrar, as vantagens e desvantagens desse método da radiologia digital, né? Nós temos mais vantagens do que desvantagens nesse método aí. Por quê? Os exames digitais, eles ficam mais nítidos, né? Eles têm uma definição melhor, tem mais nitidez, né? Tem mais contraste, a gente consegue diferenciar melhor a densidade dos tecidos, então a imagem fica top, tá? Por que é importante essa imagem ficar boa? Né? Porque uma imagem com boa qualidade, a gente consegue ver as coisas com mais detalhe. Então o médico ele vai poder diagnosticar os problemas de saúde do paciente que antes a gente não conseguia ver direitinho no método convencional e agora no método digital a gente está conseguindo visualizar melhor, né? Essa é uma grande vantagem. Outra coisa, se a imagem apresentar aí alguma dúvida, né? Alguma irregularidade, tá um pouquinho ruim, a gente consegue alterar essa imagem para a gente ter um melhor resultado sem ter que expor o nosso paciente novamente. Então eu consigo aí fazer correções na minha imagem, né? A gente pode cortar a imagem no computador, se pegou além do que devia, dá pra gente dar uma cortadinha, né? Dá pra girar um pouquinho, dá pra dar um zoom, tá? Dá para aumentar o contraste, o brilho, tudo isso a gente consegue administrar aí na tela do computador, tá? E consegue também fazer algumas anotações, colocar o nome do paciente, tudo isso dá pra gente fazer nessa imagem, coisa que não dava pra gente fazer com o filme radiográfico, tá? Além disso, o tempo diminui demais. Olha só o tempo que você diminui. No método convencional, o tempo que tu gastava indo na câmara escura, colocando o filme radiográfico dentro do chassi, fechando, voltava para a sala de exame, fazia o exame, saía, ia para a câmara escura de novo, revelava o filme, secava, olhava para ver se estava bom. Se tivesse ruim, depois de minutos, muitos minutos depois que você fez, era que você descobriu que o exame não tinha ficado bom. Aí você ia posicionar o paciente de novo, fazer o exame novamente, e aí isso demandava muito tempo. Coisa que na radiologia digital, na hora que você faz, segundos depois você já consegue identificar se precisa fazer novamente ou não. E quando que precisa fazer novamente? Já que eu tenho essa facilidade de editar as imagens. Eu só vou precisar fazer o exame novamente, expor o meu paciente novamente, caso a imagem tenha ficado muito ruim, a questão do brilho, e não dê para manipular, ou se o problema tenha sido posicionamento, somente, tá? E aí, como as imagens ficam prontas na hora, não precisa passar pelo processo de secar e tudo mais, a gente consegue emitir o laudo na hora, né? E se o paciente quiser levar, também dá para imprimir na hora, não tem problema. Além da gente armazenar e mandar por e-mail ou pelos programas mesmos utilizados na nossa área, a gente também tem a facilidade de também imprimir, utilizando a impressora adequada, né, para esse fim, e os filmes radiográficos, tá? E aí, trazendo também a questão de ter aí uma redução de lixo, né? A gente traz aí vantagens para a natureza porque a gente diminui a questão do lixo. Não vai ser todo médico que vai trabalhar pedindo os exames impressos.
muitos médicos vão trabalhar pedindo os exames aí digitais mesmo para mandar para ele. Então ele vai ver na tela do computador dele e pronto. Então o paciente não vai levar o exame debaixo do braço para casa e ter que se livrar dele de qualquer jeito. Então isso traz um grande benefício aí. Talvez o único malefício desse método aí, né, é a questão financeira. Por quê? O investimento tem que ser maior. Olha o tanto de gasto que o empresário, né, os donos de clínica, os hospitais, vão diminuir aí. Não vai ter que comprar químicos, filmes radiográficos em grande escala, né? Não vai ter que fazer câmaras escuras, tanques de revelação, nem nada disso. Mas em compensação, os aparelhos, eles são moderníssimos, né? A gente faz o trabalho em menos tempo, então eles são realmente mais caros. Então essa é a única desvantagem, até porque até a radiação que é emitida, ela tem um nível mais baixo do que a radiação que é emitida no método convencional. Então a única desvantagem do método digital da radiologia é somente mesmo a questão do custo dos aparelhos, que é alto. De resto, é só alegria, porque é só coisa boa que traz pra gente. Mais rapidez no nosso trabalho, né? Mais facilidade, mais cuidado com a saúde do paciente e do profissional, né? Porque a gente não vai estar inalando químico, não vai estar manipulando químico. Então, vai trazer aí mais benefícios do que malefício pra gente, tá bom?